Muita gente, quando descobre o MBTI, fica se perguntando qual que é a validação que tem esse indicador de personalidade. Esse negócio aí, na verdade, é um simples teste do BuzzFeed que encaixa as pessoas em uma caixa muito bem estruturada, sem mudanças, onde todo mundo se aplica. No caso, sim, todo mundo se aplica nessas 16 personalidades do MBTI, só que não é exatamente uma caixa onde não há diferenças entre uma pessoa e outra. Quando tu fala sobre uma personalidade no MBTI, na verdade tu tá falando sobre, como é que eu posso dizer, um estereótipo, uma base, entendeu? Um grupo. Tu tá falando generalizando. E isso não é errado. Não tem como tu falar de um grupo sem tu generalizar. Por exemplo, tu falar os brasileiros. Os brasileiros, eles têm uma cultura diferente de outro país. Então, basicamente, o que o MBTI faz daí é analisar o que esses grupos de pessoas que têm determinadas características têm em comum. Por exemplo, se tu fizer um estudo, certamente as pessoas que são mais abertas a experiências são aquelas que pintam o cabelo, por exemplo. E daí, baseado nisso, tu vai percebendo novos padrões em cima de padrões, ligando um ponto no outro, vendo o que tem relação com o que. E a beleza do MBTI é justamente isso. Tem gente que diz que o MBTI é algo raso, mas é porque não entende sobre o assunto. O MBTI não é simplesmente a base que foi criada. Não são simplesmente os grupos que foram definidos lá. Diariamente as pessoas estão notando novas coisas e o MBTI naturalmente se torna cada vez mais complexo. Pois bem, então o MBTI ele serve pra alguma coisa ou é só um testezinho de merda que tu encontra na internet? Pode ser útil em algo? Eu tenho certeza que a resposta pra isso daí é sim. O que eu não sei é se existe algum teste melhor que tu possa usar. Agora a questão vem, MBTI funciona ou não? Eu não pesquisei sobre todo esse negócio aí da teoria de Jung, blá blá blá, Myers-Briggs. Inclusive tem o Socionics, né? Pra ver qual que seria a vertente mais indicada, precisa, logicamente correta. Eu também não sei se 100% da teoria sobre o MBTI faz sentido, até porque ele não é um teste que é usado na psicologia. Ele não é usado de forma científica, pelo que eu sei. Porém, ele é aplicado em algumas entrevistas de emprego, para ver no que tu pode se encaixar melhor, assim, em cargos da empresa, quais são os teus talentos, etc. Eu não pesquiso sobre esses negócios aí para ver o que realmente faz mais sentido, se o MBTI é o melhor teste, se for qual a vertente, né, mas é porque eu sou preguiçoso mesmo. Mas eu sei que o MBTI tem algum valor, sim. Porque é só tu parar pra pensar, o que é o MBTI? Como eu já disse antes, tem a base, né, e tem a formação de padrões em cima de padrões. Isso significa que o MBTI basicamente te dá um ponto de partida, e são as pessoas que vão criando teorias sobre. É claro, né, os fundadores, eles criaram algumas hipóteses, desenvolveram conhecimento sobre, para ficar mais complexo, ter mais com o que tu trabalhar. Porém, é meio que uma ajuda, e conforme o tempo passa e tu vai aprendendo mais sobre as pessoas, e lendo sobre, tu desenvolve o teu próprio esquema de MBTI. Tu vai aprimorando isso daí, se tu usar da forma certa, né? É muito importante isso. Tu vai aprimorando sem nem perceber, porque é algo automático, muitas vezes. Então, considerando que o MBTI é basicamente um ponto de partida pra ti, né? Isso significa que tu não necessariamente precisa dele, entendeu? Se tu não quiser usar o MBTI, então cria o teu próprio sistema. É só tu observar um grupo, as características dele e ver padrões. Pessoas de cabelo azul têm uma tendência de serem mais abertas a experiências. Aí tu vai vendo, pessoas que têm mais abertura a experiências podem ser, sei lá, mais criativas, ou mais inteligentes, ou menos tradicionais. Beleza, mas pra que o MBTI é útil então? Particularmente eu uso ele pra me conhecer melhor, pra entender também como que eu me relaciono com outros tipos, né? Como que eu me relaciono com as outras pessoas e quais são os problemas dessas interações. Inicialmente eu achava que eu era um ENTJ, só que conforme o tempo passava eu fui percebendo que na verdade eu era um INTJ. Então antes de tu realmente aproveitar o que o MBTI tem a te oferecer, tu tem que ter certeza do teu tipo, porque senão tu vai adquirir conhecimento errado e isso pode até te prejudicar em vez de
te ajudar. Eu acho que o INTJ, ele é o melhor tipo pra essa parada de MBTI, pelo menos de certa forma, porque ele tem intuição introvertida dominante, que é meio que ligar um pontinho no outro, fazer o que o MBTI mais precisa, né, que é deduzir essas coisas. E como ele tem o pensamento extrovertido secundário, aí ele consegue administrar essas visões que ele tem de forma mais lógica. Mas mesmo assim, eu me enganei por, eu acho que foi 4 meses que eu fiquei pesquisando direto. Quando eu fiz o teste, né, eu vi tipo, nossa, caraca, isso aqui me descreveu bastante, legal. E eu fiquei por todo esse tempo, né, esses 4 meses, achando que eu era um ENTJ, mas depois eu percebi que, na verdade, eu não me encaixava tanto nisso daí, porque o ENTJ, ele é mais extrovertido, né, e na verdade eu tenho alguns problemas de timidez na vida real, na internet eu sou extremamente aberto, além de ter menos problemas com a procrastinação. Ah, outra coisa importante, o teste, ele é só um ponto de partida. Mesmo que o teste ele dê um resultado X, não significa que tu é X. Da mesma forma que tu não se diagnostica uma doença por um teste na internet, tu não vai definir qual tua personalidade só por um teste, né? Eu não entendo porque isso daí devia ser óbvio para as pessoas, afinal, eu acho que na verdade elas pensam que o MBTI na verdade é só o teste e é por lá que tu tem que se guiar, né? Mas é só um ponto de partida, mas tem muita coisa que influencia em um resultado errado. Tu pode não se conhecer muito bem, por exemplo, o INTJ que eu sou. Eu tenho sentimento introvertido terciário, ou seja, eu não sei exatamente as coisas que são importantes pra mim, eu não me entendo tão bem assim, né? Além de tu não se conhecer bem, também pode acontecer outras coisas, como tu não entender a pergunta, né? Ou ela for uma pergunta vaga e dependendo do que tu pensar sobre, aí tu pode chegar a uma conclusão diferente. E também dependendo do teste que tu resolver fazer, tu pode pegar um que não é muito bom, entendeu? Tem gente que eu conheço que era um tipo X, só que no resultado deu exatamente o contrário daquele tipo. Então se tu quiser saber o teu tipo, toma muito cuidado com esses erros, porque tem toneladas de gente falando que é tal tipo, mas não é. Nos INFPs eu noto muito isso. Tem muito INFP achando que é INFJ ou até INTJ, ISTJ achando que é INTJ, ISFP achando que é intuitivo, no caso a letra N. Pelo que eu noto, os tipos que mais se interessam por MBTI são INTJ e INFP. Tem muita gente desses dois tipos na comunidade de MBTI. O que de início eu até estranhei um pouco, porque esses tipos diziam que eram meio raros, né? Principalmente INTJ. Mas depois eu fui entendendo as razões. INTP também tem alguns lá. O engraçado é que do INTJ pro INFP, pelo que eu percebi, é que eles usam o MBTI por razões diferentes, entendeu? Em alguns pontos iguais, por exemplo, o sentimento introvertido, aí o MBTI satisfaz essa necessidade egocêntrica de ler um negócio falando sobre ti mesmo, mas o INFP ele tem ainda mais disso daí, porque é a função dominante, a do INTJ é a terciária. Apesar de INTJ e INFP serem os tipos mais comuns de se interessarem e também são os que estão mais presentes nos grupos e páginas de MBTI, esses dois tipos eles não se dão muito bem. Pra falar a verdade, de todos os INFPs que eu já conversei, todos eles me bloquearam ou pararam de falar comigo. Eu tenho algumas hipóteses do porquê isso daí acontece. Relações de benefício. O INTJ com o INFP, eles têm uma relação de benefício. Pelo que eu li, pelo visto, o INFP ele se beneficia mais desse tipo de relação, porém ele é passivo com o INTJ. Ele é meio passivo. E eu acho que o benefício que os INFPs conseguem através do INTJ é por conta do pensamento extrovertido secundário, né, deles, que pode ajudar o INFP com o pensamento extrovertido inferior que eles têm. Como é a função menos desenvolvida do INFP, ele tem muitos problemas com ela. Problemas de maturidade, de organizar a tua vida baseado nessa função, né? As funções dominante e inferior, elas são dependentes uma da outra. Na verdade, todas as funções são dependentes uma da outra, né? Elas trabalham em conjunto, não uma separada da outra. Então, apesar da grosseria, muitos INTJs eles expressam
as opiniões deles de forma rude, porque eles gostam de provocar. Mesmo assim, eles podem ajudar o INFP a perceber alguns problemas no raciocínio lógico deles. Mas eu não acho que o INTJ ele se dê muito mal assim com o INFP. Eu acho que na verdade é mais algo pessoal meu mesmo, porque como eu sou um cara bem aberto na internet e eu gosto de testar a reação das pessoas, eu acabo daí pressionando demais essa função inferior do INFP. Geralmente são os INTJs, pelo que eu sei, que terminam com esse tipo de relação. Afinal, os INTJs eles agem de uma forma madura com sua função secundária e esperam retorno dessa maturidade através dessa função do INFP, só que esse retorno nunca vem. Apesar do INFP realmente se esforçar para isso, porque ele, nesse tipo de relação, né, ele é o passivo, ele quer mostrar daí pro INTJ que ele pode agir de forma madura sim com essa função, que é uma mentira. Quer dizer, mais ou menos. Na verdade, o pensamento extrovertido está longe de ser uma prioridade para o INFP. Ele primeiro quer desenvolver as suas funções mais de cima. Então, no máximo, ele pode ter um desenvolvimento bem básico dessa função só para conseguir viver. Enfim, como eu ia dizendo, geralmente é o INTJ, né, que termina esse tipo de relação. Mas caso o INFP ele seja muito pressionado à sua função inferior, aí ele pode sim desistir desse tipo de relação. Uma coisa que eu notei nesse tipo de relação, que eu achei interessante, aliás, é que o passivo da relação, no caso tem o ativo e o passivo, né? É que o passivo, ele enxerga o ativo como se o ativo ele estivesse pagando de fodão, sabe? Ou seja, o INFP ele nota o INTJ como um cara que estivesse pagando de fodão, fingindo ser algo que ele não é, que na verdade isso daí tá mais ou menos correto em algumas coisas. Mas isso daí acontece com todos os tipos. Se tu prestar atenção, eu acho que tu consegue notar isso. Mas apesar do passivo ele enxergar o ativo como um cara que tá se pagando de fodão, ele acha esse personagem que o ativo tá bancando de alguma forma bonito, agradável de se ver. Ele olha e fala, nossa, caraca, isso daí podia ser verdade. Eu gostaria que ele realmente fosse fodão assim. Então mesmo que ele não seja assim, é legal de se observar isso. Apesar de ter essa apagação de fodão, o passivo ele aprecia alguns aspectos positivos do ativo. Eu não experienciei essa relação só pelo lado do ativo, eu também notei isso pelo lado do passivo. Então eu percebi que essa minha hipótese ela realmente estava correta, do passivo ele notar o ativo como o cara que fica se pagando de fadão, né, imitando um personagem. O INTJ ele tem esse tipo de relação sendo o passivo com o ISTP. Eu acho que não teria sido uma experiência tão ruim assim quanto foi essa interação tivesse acontecido na internet, não na vida real, por justamente ter esses problemas, né, de timidez, que eram mais graves na época, agora eu tô aprendendo a lidar com. Então, né, isso daí aconteceu na vida real. Eu tinha feito amizade com o ISTP na escola, aí a gente começou a se falar mais, né, e quando eu conversava com ele, qualquer sinal de reprovação que eu tinha, eu me sentia muito mal. Eu não queria desapontar, eu me importava muito com o que as pessoas pensavam de mim na época. Foi uma experiência bem ruim, assim, pra mim. Teve algumas coisas legais, tipo, era legal ver ele pagando de fodão, na verdade. Sei lá, eu achava bonitinho. É divertido ver essa fantasia na vida real. É por isso que existem jogos que nem Dungeons and Dragons, onde tu fica imitando personagens e estereótipos, personalidades de algum desenho ou série, né? É uma coisa divertida. E não era só eu que me sentia mal conversando com esse ISTP. A ex-namorada do meu amigo, uma INFP, já disse pra mim que eu causo ansiedade nela por algum motivo. Eu acho que nesse tipo de relação é justamente por conta dessa pressão exercida na função inferior. Além disso, eu também acho que é porque quando o ativo dessa relação ele demonstra desaprovação pelo passivo, ele usa a função terciária, que no caso do passivo é a função dominante. Ou seja, tu tá xingando o passivo, tu tá demonstrando decepcionado por ele, dando argumentos com a função que ele mais valoriza, sabe? Que ele mais quer ser preciso. Então, realmente, quando vem uma crítica baseada no ponto de vista que ele quer defender, ou seja, fie com fie,
aí essa crítica realmente afeta ele. Mesmo que ele não concorde, sabe? É uma coisa desagradável. E nesse tipo de relação, o passivo ele não sabe lidar com o ativo, entendeu? O ativo ele sempre vai estar numa posição melhor do que o passivo nessa relação. Tirando essa parada do benefício, porque o passivo ele aparentemente se beneficia mais do que o ativo. E acho que é justamente por isso que o ativo ele interrompe essa relação antes do passivo. Eu também ouvi dizer que esse tipo de relação só ocorre enquanto o passivo precisar de alguma coisa do ativo. Então, meio que o ativo atua como se fosse um professor para função inferior do passivo. Só que o passivo ele é meio teimoso. Apesar dele ser passivo, ele não é tão passivo assim. Existe uma outra relação que se chama relação de supervisão, que essa passividade é ainda mais ressaltada. Então, o passivo na relação de benefício que eu tô falando agora, ele é birrento, entendeu? Ele às vezes não vai aceitar as coisas com facilidade, sabe? Ele vai tentar discordar. Então, dá um pouco de trabalho pra ele perceber que tá sendo imaturo. Eu tenho muito mais coisa pra falar sobre MBTI, mas se eu falasse tudo, esse vídeo teria dias de duração. Porque eu realmente me interesso bastante por esse assunto, então eu pesquisei muito sobre. E esse vídeo eu acho que ele ficou meio desorganizado, sabe? Eu falei sobre uma coisa, depois de outra, depois outra. Eu só fiquei falando o que me veio na mente. E isso daqui é mais um teste mesmo. E eu espero fazer mais vídeos sobre isso daqui. Porque eu realmente falo sobre isso daí com carinho e eu quero oferecer informação precisa. Apesar de, claro, ser a minha visão e apesar de eu achar que o INTJ ele é o melhor tipo pra se usar o MBTI, e eu conheço alguns outros INTJs e apesar da gente concordar em várias coisas sobre o MBTI, eu também já discordei bastante de outras. Se eu já discordei bastante deles, provavelmente eles vão discordar de mim também. Então não leva tudo que eu falo sobre MBTI como 100% verdade, mas eu realmente estou me esforçando para oferecer um material mais preciso, porque o que tem de merda sobre MBTI que as pessoas falam, pelo amor de Deus. E então é isso, como eu disse, isso daqui é só um teste. Falou!